Uma nova família, parte 37. O gene de Deus com o qual geraria uma família de homens e mulheres aqui na terra, à sua imagem e semelhança, Deus o colocou dentro desse anjo que ele vestiria de carne e sangue pela primeira vez, Adão. Depois, cada vez que nascesse um filho da semente de Deus aqui na terra, Deus usaria um descendente de Sete. Então, Deus gerou no céu aos espíritos de seus anjos de sua primeira criação por meio de sua palavra falada. Deus pôs seu gene divino ou semente em sua palavra. E ao falar essa palavra, nasceu de uma vez no terceiro céu esse maravilhoso povo angelical que somos nós, hoje, da mesma maneira que nascerá hoje em glória eterna, essa nova nação de Deus que será a cabeceira de seu futuro reino universal na terra. Quem ouviu coisa semelhante? Quem viu tal coisa? Conceberá a terra em um dia? Nascerá uma nação de uma vez? Isaías 66:8. Então, vemos como Deus toma uma matriz de sua própria criação e com o gene, ou semente criativa de sua palavra, ele gera. Abba, Pai. Nesses apartes bíblicos que vimos mencionando neste importante tema do ensinamento de Deus a Jó, o Senhor lhe pergunta: a chuva tem pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho? De que ventre saiu o gelo? E a geada do céu, quem a gerou? Jó 38, 28 e 29. Depois Deus diz: as águas se endurecem como pedra ou granizo, e a superfície do abismo se congela. Jó 38, 30. Então, entendemos que no abismo Deus encontrou matriz para gerar a chuva. Deus disse a palavra e a chuva começou sua gestação. Sua palavra é lei e semente por sua vez. E não foi isto mesmo o que aconteceu no terceiro céu, quando Deus quis ter uma família de anjos nascidos de seu espírito? Falou a palavra, e com ela gerou de uma vez uma nação angelical. Anjos nascidos do Espírito de Deus. Quando Deus perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? O próprio Deus tem que responder a pergunta de Jó, porque ainda que Jó soubesse isto, tal experiência havia ficado oculta por detrás do véu de sua carne, quando o Senhor o vestiu de pele e nervos. Jó 10:11. Então Deus diz a Jó: tu sabes, pois então já havias nascido e é grande o número de teus dias. Jó 38, 21. Jó sabia onde ele estava quando Deus fundava a terra, porque quando Deus criava estas coisas, Jó já havia nascido do Espírito de Deus. Jó já havia sido gerado juntamente com todos os que louvavam a Deus naquele momento e se regozijavam vendo o maravilhoso espetáculo daquela criação. Certa ocasião, Jesus de Nazaré disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Todos nós, seus primogênitos, nascemos do Espírito de Deus lá no terceiro céu. Mas para podermos estar aqui na terra e cumprir o propósito que Deus tinha para nossas vidas, tivemos que nascer da carne também aqui na terra. Então, o espiritual e celestial foi gerado por Deus no paraíso por sua palavra. Entretanto, para aperfeiçoar a este povo que Deus havia gerado lá no terceiro céu, agora ele o faria por meio de procriação aos que nasceriam da carne aqui na terra. Então, todos aqueles que hoje nasceram da carne, depois de haverem nascido do Espírito lá no terceiro céu, e ao serem aperfeiçoados com a ciência da graça por Jesus Cristo homem aqui na terra, muito em breve seremos transformados e glorificados juntamente com ele. Então, tivemos que receber um corpo terrenal aqui na terra, mediante procriação, para sermos transformados e podermos ser revestidos hoje com nossa habitação celestial. Depois, Deus pôs matriz na primeira mulher e começou a gerar corpos terrenais através dos homens da descendência humana. Agora, a semente ou gene de Deus, que é Cristo, veio atuando hoje nessas duas dimensões. Na dimensão celestial e na terrenal, através da descendência escolhida, para gerar essa família celestial que reinará com ele na terra. Quando Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente,
árvore frutífera que dê fruto segundo o seu gênero, que sua semente esteja nele sobre a terra. E foi assim. Gênesis 1:11. Entendemos que ali a terra exerceu a função prodigiosa de matriz, e a palavra dita por Deus continha os genes, ou sementes dessa múltipla criação que depois foi formada. Então, vemos que Deus criou as espécies em forma massiva e não por unidades. Sem dúvida, dentro dessa criação massiva, Deus deu a cada criatura sua própria individualidade única. Mas o que é nascido da carne é carne, não é espírito. E o que é nascido do espírito é espírito, não é carne. A carne é o meio que Deus utiliza aqui em seu projeto Terra para cumprir o ministério do mal e da morte no homem. Este ministério não podia se desenvolver lá no céu de Deus. Hoje, depois que a carne cumprir plenamente seu ministério de desenvolver o mal sobre a terra, então Deus a destruirá para sempre. A morte será tirada e não será mais. Somente existirá nas gerações vindouras o corpo celestial, indestrutível e imortal. Que glória! Recebemos, pois, que nestes últimos dias esta informação de glória seguirá abundando mais e mais, para dar à carne seu golpe mortal, como sugeriu nosso Pai em um de seus calqueus. Será o poder desta informação celestial atuando e enchendo nosso espírito, o que finalmente a carne não poderá resistir. E chegará o glorioso momento quando a morte em nossos primogênitos será absorvida em vitória mediante a transformação. Recebemos que esse é outro dos objetivos do repasse dos calqueus de nosso Pai hoje, fazendo o acabamento do grande edifício e levando-nos finalmente a essa glória. Na medida em que esta informação de glória, que provém da boca de Jesus Cristo homem, vá se cristalizando no espírito de seus redimidos, se forma a nação que logo nascerá em um dia. Então, nessa palavra que Deus disse lá no alvorecer de sua primeira criação, estava o gene desses muitos milhares de anjos que depois foram formados. De maneira que Deus gera pela palavra e cria todos os seres vivos que se movem no universo. Mas depois que Deus gera e cria, Ele faz separações. Uma vez que gera e cria a esses muitos milhares de anjos, Deus realiza sua grande eleição. Escolhe um número seleto de anjos e os predestina segundo o puro afeto de sua soberana vontade. Suas primícias. Hoje, estamos escrevendo debaixo das diretrizes angelicais da parte de nosso Deus, José Luiz de Jesus Miranda, acerca do desenvolvimento glorioso dessa predestinação que o sistema religioso nos ocultou. Acaso podemos conceber quanto poder há na boca de Deus? Deus disse e as coisas foram feitas. A pluma de JH com muito amor ao que nos sustenta e abriga.